Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. A paz do Senhor, queridos. Sejam muito bem-vindos ao podcast Fé Extraordinária. A gente mergulha num tema essencial: mente renovada. E essa nossa conversa ela é inspirada nas reflexões do livro de devocionais Fé Extraordinária, do escritor Jonatas Pina. Sabe, às vezes parece que a gente fica rodando em círculos, né? Com os mesmos pensamentos, aquelas limitações. A gente sente que tem mais de Deus para nós, mas parece que não conseguimos acessar. É um pouco como na natureza, né? Que tem seus ciclos, a árvore que perde as folhas velhas para dar espaço para o novo. Será que a nossa mente também precisa desse processo? Com toda certeza. E essa necessidade, ela é muito central na nossa caminhada com Cristo, sabe? O apóstolo Paulo ele foi direto ao ponto lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Ele diz: "Não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Nossa! Percebe? A chave para a gente viver a vontade de Deus na prática é essa transformação interna, essa renovação da mente. Sem isso, a nossa fé, ela corre o risco de ficar meio estagnada, sabe? Presa nos moldes antigos. Renovar é, basicamente, realinhar o nosso jeito de pensar com a perspectiva de Deus, que a gente encontra na palavra dele. Entendi. Essa ideia de renovação é muito forte. Mas, assim, como é que isso sai do papel? Como vira realidade no nosso dia a dia? Onde é que começa essa jornada prática para ter uma fé que realmente transforma? Olha, o ponto de partida está ali mesmo, em Romanos 12. Não se conformar. Isso significa, é uma decisão ativa. Consciente, não é só deixar a vida levar, entende? É escolher não absorver automaticamente os valores, as prioridades, o jeito de pensar que o mundo impõe pra gente e que muitas vezes, né, bate de frente com o que Deus ensina. Certo. Isso exige um olhar atento, discernimento, pra gente identificar essas pressões e romper com elas. Mas isso parece mais fácil de falar do que fazer, né? O mundo, ele grita os valores dele por toda parte, às vezes de forma aberta, às vezes bem sutil. Como é que a gente resiste a essa pressão toda para se encaixar? Exige intenção e a ferramenta certa. Aí que entra o segundo ponto fundamental, a imersão constante na palavra de Deus. O Salmo 119, lá no verso 105, diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Lindo isso. A escritura se torna o nosso novo padrão, nossa bússola, sabe? Não é só ler por ler, é meditar, refletir, deixar que a palavra penetre e molde o nosso raciocínio, nossos valores. É um processo contínuo, assim, de lavar a mente com a verdade de Deus. Então, é uma combinação. Decisão consciente, mais se alimentar da palavra. Mas, sendo bem honesto, às vezes parece que só nossa força de vontade, o nosso estudo, não são suficientes para mudar padrões tão antigos, né? Tão arraigados. E não são mesmo. Você tem toda a razão. E aí que entra o terceiro elemento, que é crucial: a ação do Espírito Santo. A verdadeira transformação ela é uma obra sobrenatural. Lá em 1 Coríntios 2, verso 16, Paulo diz algo assim incrível: "Nós temos a mente de Cristo." Uau! E quem torna isso possível é o Espírito Santo, que habita em nós. Quando a gente se rende à direção dele, ele nos capacita a pensar diferente, a ter a perspectiva do céu sobre as coisas da terra. Ele nos ajuda a ver além do natural, sabe? Com os olhos da fé. Nossa, isso muda tudo mesmo. Decisão, palavra e essa dependência do Espírito Santo. Faz todo sentido pensar que essas três coisas juntas, elas nos levam para algum lugar específico, para um propósito maior, né? Exatamente. E esse propósito é o nosso quarto ponto: experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente não é um fim em si mesma, entende? Ela nos alinha com Deus para que a gente possa viver o plano dele para nós.
Uma mente transformada resulta numa fé mais focada, mais eficaz, que nos capacita a discernir e a viver o propósito de Deus, alcançando as vitórias que Ele já preparou. Tudo isso leva direto para o centro da vontade de Deus. Precisamente, é um caminho de transformação contínua. E já que estamos falando sobre colocar em prática, né? Queria aproveitar para convidar quem está nos acompanhando a mergulhar mais fundo nessa jornada. Sigam o podcast Fé Extraordinária aí na sua plataforma preferida. Deixem um amém nos comentários se essa nossa conversa tocou seu coração de alguma forma. E, claro, compartilhem este episódio. Assim, mais pessoas podem ser inspiradas a buscar essa renovação. Isso mesmo, que o seu dia hoje seja marcado por essa busca, sabe? Por uma mente renovada, uma fé mais vibrante. Vale muito a pena orar, pedir a Deus discernimento, força para aplicar essas verdades. Porque não é só concordar com a ideia, né? É viver a transformação, alinhar os nossos pensamentos com a palavra. E isso abre as portas para uma vida com propósito, cheia das vitórias de Deus, da manifestação do reino dele aqui e agora. É isso, na essência, que significa ter uma fé extraordinária, uma fé transformadora. Amém. Que possamos encontrar força e renovo nessa conexão diária com Deus e com a sua palavra. Continue conosco aqui no podcast Fé Extraordinária. Graça e paz a todos.